Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o Jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques dessa edição. Pleno julga contas de gestão do Detran. Conheça o plenário virtual, um dos produtos do TCE certificados pelo ISO 9001. E ainda, conselheiros analisam as contas da Companhia de Desenvolvimento de Cáceres. É o TCE Notícias do dia 5 de fevereiro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Detran de Mato Grosso tem contas de gestão julgadas regulares pelo Tribunal de Contas. Confira agora os detalhes desse processo. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o Detran, esteve em pauta na sessão da primeira Câmara de Julgamento do TCE. As contas anuais de gestão, exercício de 2012, período em que Teodoro Moreira Lopes foi o diretor do Detran, foram julgadas regulares. Algumas falhas foram detectadas pela equipe de auditoria de responsabilidade do conselheiro Domingos Neto. Entretanto, segundo o relator, as falhas são de natureza formal. Apesar da desobediência de formalidades previstas em normas jurídicas, trata-se de irregularidades de natureza formal, que podem ser corrigidas em adoção de medidas administrativas cabíveis pela atual gestão, com o objetivo de evitar falhas futuras e reincidência quanto aos apontamentos nas contas dos próximos exercícios. Em virtude disso, apesar da regularidade das contas, foram feitas recomendações e determinações com aplicação de multas e glosa, como, por exemplo, a determinação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 233,65 pelo pagamento de juros e multa, devido ao atraso no pagamento das obrigações do órgão. Foram aplicadas multas de 11 UPFs ao coordenador financeiro, Paulo Henrique Lima Marques, e ao assessor técnico da Coordenadoria Geral, Antônio Jefferson Figueiredo. Uma representação interna ainda foi julgada improcedente pelo Pleno, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal. Denota-se da irregularidade apontada que o questionamento não se trata da ausência de comprovação de participação e frequência do servidor no curso de capacitação, mas se o mesmo poderia ou não frequentá-lo. Analisando os argumentos e documentos apresentados pelo gestor, verifica-se a legalidade do ato inicialmente apontado como irregular. O TCE Notícias vai apresentar agora o plenário virtual, um dos 6 produtos do TCE certificados pela ABNT com o selo de qualidade ISO 9001. O plenário virtual é um produto utilizado pelo TCE mato-grossense que atende às normas técnicas do selo de qualidade ISO 9001, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A primeira sessão virtual do TCE foi realizada no dia 3 de dezembro de 2012. Desde então, já foram apreciados aproximadamente 4.000 processos nessa mais recente modalidade de julgamento do órgão fiscalizador. O produto, como o próprio nome já diz, é utilizado pelos conselheiros como plenário de julgamento de alguns processos do Tribunal de Contas, porém, a sessão é realizada virtualmente. Na lista de assuntos tratados no plenário virtual estão processos de consultas, aposentadorias, pensões, reformas, reservas remuneradas e eventuais retificações desses atos previdenciários e homologações de julgamentos singulares para a constituição de títulos executivos. Como o processo é virtual, os interessados podem enviar, além da defesa por escrito, vídeos com sustentação oral. Contudo, na defesa não pode conter juntada de documentos, uma vez que há regulamentação específica e prazos para esses procedimentos. Ou seja, são processos de menor complexidade para que o Tribunal Pleno Presencial possa analisar questões mais técnicas, como as contas de gestão e de governo, que tratam de aspectos amplos da administração pública. Já os conselheiros podem emitir o voto a partir de qualquer local com acesso à internet e em qualquer tempo durante a realização das sessões.
que são abertas todas as segundas-feiras às 8h30 e encerradas nas sextas-feiras às 17 horas, no link plenariovirtual.tce.mt.gov.br. Acompanhe na reportagem a seguir qual foi a avaliação dos conselheiros do TCE para o balanço financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Cáceres. A Companhia de Desenvolvimento de Cáceres, sob gestão do prefeito Túlio Fontes, foi instituída por meio da Lei Municipal 826 de 1980, sob regime de sociedade mista, por ações destinada à realização das atividades de caráter econômico, social e industrial ligadas aos interesses do município de Cáceres. Na última sessão plenária da primeira Câmara do TCE, o Pleno avaliou o balanço de 2012 regulares. Durante a análise do balanço, os auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso identificaram que a companhia encerrou o exercício com disponibilidade financeira de R$ 2.226. Durante o julgamento do exercício de 2012, nenhuma denúncia ou representação contra os atos de gestão do responsável foi registrada no TCE. Sendo assim, as contas estão regulares. Entretanto, algumas determinações e penalidades foram aplicadas ao gestor. Do voto vista, a proposta de encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério da Previdência Social e também ao Ministério Público do Estado. Mas vou manter a penalização pecuniária do responsável, uma vez que não há controvérsia quanto à sua responsabilidade individual neste caso. Tanto que ele compareceu aos autos tardiamente e fez o recolhimento com recursos próprios do valor que não havia sido recolhido tempestivamente pela companhia. Então, a parte que eu acolho do voto vista é a proposta de encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério da Previdência Social e acrescentando também ao Ministério Público do Estado, que tem bastante interesse nesses temas previdenciários. É como voto, senhor presidente. O conselheiro substituto, Luiz Henrique Lima, ainda penalizou o prefeito em 80 unidades padrão fiscal pelo repasse atrasado à Previdência Geral das cotas de contribuição previdenciária descontada do segurado, referente ao ano de 2012. Nós ficamos por aqui. Para rever essa edição, acesse tce.mt.gov.br. Eu te espero amanhã neste mesmo horário. Tchau!